pessoal, tudo bem? Aqui é a Nana. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje o nosso papo será sobre clássicos e clássicos nacionais. E de um autor que talvez não seja tão enaltecido assim como Machado de Assis. O Machado de Assis está bem alta, né? Tá até gringo lendo. Pedro Bial já fez um vídeo quase 2 horas dele sobre para ele no YouTube. O homem tá como tá em todas. Mas aqui a gente vai falar de outro Joaquim hoje, é Joaquim Manoel de Macedo. E a nossa análise vai ser sobre a Luneta Mágica. Dizem que a Luneta Mágica foi o primeiro romance de fantasia nacional. No caso aqui é uma fantasia urbana, né? Não tem uma coisa de poderes mágicos, nada disso, é uma fantasia urbana bem legal. E a edição que eu li foi da editora Brasiliares. Na verdade, eu acho que a Brasiliares é um selo de uma outra editora. Eu ganhei esse book no Esquilo, obrigada Esquilo. E foi uma das leituras assim, mais legais que eu fiz até nesse primeiro semestre. Do Joaquim, eu já tinha lido A Moreninha no colégio, né? E reli agora depois dos 30 e foi uma coisa meio traumatizante, porque é difícil você não parar pra pensar por que indicaram um livro que um homem de 20 anos quer casar com uma menina de 13, 15 anos que brinca de boneca a todo custo. Mas assim, era uma coisa normal naquela época, você né, precisa ter isso em mente pra ler, mas não deixa de ser meio esquisito. Então, por todas essas questões que eu tinha com a Moreninha, eu fiquei meio chocada com o tanto que eu gostei de Alumina Mágica, porque me divertiu bastante. Tirou vários momentos aqui, eu dei boas risadas, eu preciso dizer. Apesar de que o humor é uma coisa assim, pessoalmente relativa, se você não achar engraçado, nenhum problema, é a sua personalidade. Nenhum problema. No caso aqui eu achei. Uma coisa que eu aconselho é, cara, você tá nos 30, na faixa dos 30, tá em 28, 29, senta, cata os clássicos que tu leu na época de escola, leia todas, porque hoje em dia você sabe nomear os sentimentos que os autores queriam passar nos livros. Naquela época você era uma criança. Pré-adolescente provavelmente não sabia nomear um monte de coisa ali. Faz isso. Releia, junte, né? Tenta lembrar os clássicos da tua escola que te indicaram. Releia. Se a gente faz uma listinha aí, vai ler. A maioria tem disponível gratuitamente em domínio público, né? Para pegar no site aí de domínio público e tal. Então, vai ler, porque com certeza que você vai aproveitar a maioria deles hoje em dia. Você vai saber nomear. Boa parte vai ser do que os autores queriam passar. Você vai ver que você não era burro, igual eu pensava, né? Eu era burra por não entender. Eu só não tinha vivido aquilo dali. Nem sabia nomear o que eles queriam passar. Também estou tentando ler boa parte para ver que sentimento atual eu tenho com eles. Né? Nesse, a Luna Temática eu não tinha lido. Minha experiência com Joaquim Manuel Macedo era a Moreninha apenas, mas eu fui ler a Luna Mágica pelo né, ter ganhado o e-book. E me surpreendeu bastante. Apesar de que, quando eu estava lendo esse livro, foi um momento bem caótico. Né? Meu emocional não estava muito bom, então eu pegava ele um pouquinho, depois descansava. Nesse primeiro semestre não foi uma coisa muito legal, assim, emocionalmente falando. Tanto que eu vou ter que adiar um pouquinho até 50% até eu terminar tudo que eu comecei. Mas pode ter certeza que a letra mágica ela tá incluído lá. E quando eu terminei ele, parece que foi no momento exato também, porque ficou ainda mais um dia na minha mente refletindo. Né? Eu fiquei pensando por que esse livro não é indicado e a Moreninha assim. Porque esse aqui, ele traz muitas reflexões quando você termina. Sabe, você dá risada, mas depois sente pena e fica pensando se você também é meio do jeito que um Simplício é. Então aqui, esse livro foi publicado em 1809. Se tiver coisa de ano, eu preciso ler. Vocês sabem que tem coisa de ano, às vezes eu preciso ler. Porque eu não sou muito boa no nada de ano, gente. E foi publicado em 1869. E é mais ou menos a época que ele se passa ali no Rio de Janeiro Imperial, que é o cenário, durante o Segundo Reinado. E tem muitas críticas sociais e políticas nas entrelinhas aqui. E, né, pela época que se passa, eu parei que, não é? Ele pôde fazer isso. Ninguém quis enforcar ele, levar ele para de morto. Curioso. E o protagonista aqui é o Simplício. Ele é um rapaz jovem, adulto, que né, perdeu os pais muito cedo e quem tem a tutela dele é o irmão mais velho, o Américo, e eles moram com a tia
Domingas e a prima, a Anica, né? O Simplício, ele praticamente foi criado junto com a prima. Ele herdou ali uma quantia com a morte dos pais e quem toma conta é o irmão mais velho, que jura de pé junto que tá tudo certo, tomando conta quando ele tiver mais. Quando o Américo achar que ele é responsável, ele vai receber esse dinheiro e tudo mais. Vai deixar ele, né, administrar quando ele estiver preparado. E o Américo é o irmão dele que quer se envolver com política, tá tentando ali uma eleição e tudo mais. E o Simplício, ele usa a qualidade de uma forma muito exagerada. Ele é muito exagerado. Tudo pra ele é bem no limite da coisa. Ele usa tudo, sabe, muito de forma exagerada. E o Simplício também sofre de miopia. Ele brinca durante a vida que ele sofre de miopia física e a miopia moral. O rapaz, ele praticamente não sai de casa, porque ele vê, né, muito, muito embaçado, passa boa parte do dia. Quando ele sai é mais para eventos, né? Naquela época, quem ia muito sabe que eles iam ver muito apresentações em teatros, essas coisas. Ele se relaciona mais com pessoas das suas famílias, né? Praticamente no início do livro a gente não ouve que ele tem um amigo assim. Eu fiquei com pena dele, tadinho. E um belo dia, o Simplício, ele é sorteado para fazer parte de um júri. E, gente, ele foi sorteado para fazer parte de um júri. Parece piada. E o autor conta isso do jeito que parece, porque a gente fica ali meio desconfiado que parece uma tramóia. Tadinho do menino, ele não vai poder ver as coisas direito lá. Né? Míope, tadinho. E além, né, da miopia moral, que ele fala que tem. E a gente também percebe que isso também faz parte de uma das críticas sociais que o autor está fazendo, né? A gente vai acompanhando ainda mais ao decorrer da história. E durante todo esse processo ali do júri, ele conhece um senhor chamado Nunes, que parece ser uma boa amizade. E que esse Nunes aconselha o Simplício a ir à oficina de um senhor chamado Reis, que diz que lá tem alguém que pode ajudar ele. E essa pessoa é um dos empregados do rei chamado Armênio. Né? O Armênio ele não tem um nome específico aqui, ele simplesmente chama de Armênio, que é a nacionalidade dele. E ele é um personagem muito misterioso, ele tem, assim, sabe, um certo dom, e ele vai usar esse dom para ajudar o Simplício, assim, de uma maneira meio ele não espera. Então, o Simplício, ele vai até a oficina do rei, chegando lá, o Armênio testa ali primeiro, né, todas as coisas que ele tem, mas bugiganga que talvez ajude o Simplício, né, a enxergar de forma nítida, e nenhuma delas presta. Porque, no caso ali, a minha vida é muito, 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 muito profunda. Então, o Armênio pede para que ele volte em um outro horário, assim, mais tarde, para que eles possam dar um presente a ele. No caso, ali, ele faz um ritual e conjectura uma luneta para ele. Até uma salamandra no meio da luneta. Aqui no trauma, o Simplício ele vai receber duas lunetas. A primeira que ele recebe a luneta que se ele extrapolar o limite da coisa, ele vai ver algo voltado mais para o mal. Ele não pode fixar em nada por mais de 3 minutos e também ir muito além, porque senão a luneta se desfaz. Então, nessa primeira luneta, se ele se fixar, ele vai ver uma forma exagerada e ruim, muito maligna. Ele começa vendo algo bonito, assim que talvez seja algo legal, mas depois vai começando, sabe, aumentando, sabe, o defeito da pessoa. E a gente sabe que eu achei isso legal, porque é a maneira que ele define, né? Vai exagerando. Como se a luta aumentasse, assim. Sabe aquela cena do Piratas do Caribe? Aí, no caso, vai aumentando o defeito da pessoa conforme ele vê na primeira luneta. Né? E se ele vê muito, ficar mais além ainda dos 3 minutos mais adiante, a gente vai se desfazer. Nem precisa dizer que ele é curioso e fica assim, além dos 3 minutos, e vê o mal, foca a luneta em todas as pessoas possíveis e fica com raiva de tanta gente possíveis. Começa a desconfiar do irmão, que está com o dinheiro dele, começa a desconfiar da prima, das tias, de todo mundo, que ele focou a luneta mais do que deveria e viu o mal em todo mundo. E ele começa sabe, a ficar. E no ponto que ele começa a soltar, as pessoas começam a fazer chacota dele. A chacota, assim, até medo dele, no caso, né? Porque essa parte, a primeira parte da primeira letra, eles fazem ter chacota, ter medo, no caso, é o medo, né? A não querer ele por perto,
por achar que ele tá, sei lá, como a tia acha que a luneta é algo meio diabólico, por exemplo. E quando ele recebe, aí depois vai acontecer umas coisas aqui, né, que eu não vou contar porque vai acabar a graça, ele recebe uma segunda luneta, e essa luneta, em vez de ser enxergar o mal, né, ao extremo nas pessoas, o faz enxergar o bem. Ele começa, parece enxergar, todo mundo é bonzinho ao extremo, só fazem coisas boas, e aí a coisa fica muito feia, porque ele acredita 100% em tudo que ela está mostrando. E se ele acredita em 100% em que ela está mostrando da bondade à extrema, ele vai fazer besteira. O Américo vai precisar repetir muito se ele precisa, ele saberá ou não administrar o próprio dinheiro. Eu tenho que comentar para vocês que eu achei que a luneta do mal é bem melhor. Porque na luneta do mal, ninguém me engana. Vamos combinar que na luneta do mal a gente não seria enganado a gastar, sei lá, não sei quantas quantias de dinheiro com gente que não presta. Né? Então, ali no caso, a luneta do mal, ela é do mal, mas também é do bem, né? Não faria a gente ser taxado de trouxa, né? Porque quando ele recebe essa luneta do bem, ele aí, sim, como eu falei, ele é feito de chacota pelas pessoas na rua, é feito de idiota, com muita gente, porque ele só enxerga bem nas pessoas, né? Eu não fiquei, pensei, Joaquim, meu filho, quem foi que te pensou assim? Né? Porque, pô, tu tem uma ideia dessa de alguém ali ser bondoso, levar umas facadas nas costas, quem fez alguma coisa? Te fez tomar, quem te põe nas costas desse jeito, homem? Ele faz, eu gostei muito dessa coisa de entrar no pensamento, de entrar em contradição. Por que eu tenho que ficar do lado da luneta do mal quando a outra é do bem? Mas eu ficaria 100% do lado da luneta do mal, porque a outra mal não faria você fez de chacota na rua e também perder meu dinheiro. Não, e uma outra coisa quando ele está falando nisso do bem é que meio que anula todas as coisas ruins que ele viu com a outra luneta e ele muda de opinião em relação a essas pessoas. Por exemplo, ele tinha visto algo ruim em relação à prima, a Anica, com a luneta do extremo ruim, né? E quando ele pegou a segunda luneta, a luneta do extremo bom, ele ficou apaixonado por ela e por várias outras moças ao redor ali da cidade, né? Acho que passa ali meio próximo ao centro do Rio, porque todas as ruas que ele menciona aqui são no centro do Rio de Janeiro, mas com outros nomes. Agora, quando eu passar pela Buenos Aires, eu vou chamar de Rua Dois Pis, com certeza. E como eu falei, né? Assim, boa parte eu achei bem engraçado, mas depois, quando entrou esse cenário da luneta do bem, eu fiquei com pena dele. Muita pena, e é muito difícil você não se colocar no lugar enquanto tá lendo. Você ri, porque no início você vai, com certeza vai achar, nossa, que cara trouxa. Mas e se fosse eu, cara? E se fosse você, assim, virando chacota ali pra todo mundo? Que a pessoa que olha pra você na rua, faz comentários que tu é um trouxa, dá dinheiro pra todo mundo e acredita em tudo que te falou. Então, no fim, assim, eu só senti pena dele, principalmente pela decisão ali que, afinal, ele resolve ter. Aí fiquei com pena um pouquinho dele assim, refletindo bastante coisa. E foi o que me surpreendeu muito, porque, como eu falei, a Moreninha não despertou nada disso, né? É esse revelar de sentimentos que é tão bom quando a gente lê. Uma hora você tá sentindo uma coisa, depois outra, depois você começa a repetir, você fica pensando por uns dias. Isso é tão bom. Várias reflexões sobre o comportamento que são ótimas aqui, principalmente essa de início do protagonista, que é tão boa, sabe? De se colocar no lugar dele, pensando o que aconteceria quando a gente estivesse no lugar dele. Meu Deus, não. Eu acho que, como eu falei, eu acho que eu ficaria com medo do mal mesmo, é isso aí. Fica com medo de mim, mas eu não vou ser trouxa pra você, não. E tem muitos questionamentos, além dessa coisa do comportamento, né, humano que o autor discute, tem esses questionamentos que brotam, assim, são muito pertinentes em relação ao Simplício, se ele estava errado, se ele estava certo em, em pegar, em seguir, né, tentando essas lunetas, em acreditar nas pessoas do que estavam comentando, que fala, em acreditar no que a luneta mostrava, tanto quanto estava com a luneta que mostrava o lado mal e tanto com a luneta que estava com o lado do bem, né, no fim, as pessoas, elas realmente, as pessoas, elas têm um pouco de cada um disso. Né? Como um exemplo da prima, a prima Anica, quando ele estava com a primeira luneta, ele viu que ela é, era muito, assim, narcisista,
tinha muita luxúria, tinha desejos ali de casar por dinheiro, no caso, a gente não sabe se isso é verdade, porque quem mostrou pra ele foi a luneta de defeitos extremos. E quando ele pegou a luneta do bem, ele já viu um lado mais, assim, bondoso da Anika. Então, talvez ela tenha os dois dentro de si, né? Talvez ela tenha, sim, ambições, mas também seja uma boa pessoa, mas é algo que a gente não sabe, porque o autor, ele não chegou a comentar isso, então é algo que fica também pra gente interpretar, né? Qual dos dois ela era, se ela tinha os dois. E como o próprio autor diz no final, né? Daqui, é uma das últimas frases, se não me engano, do livro, na dúvida tenha bom senso. E é verdade. Tenha bom senso. A história aqui ainda tem um epílogo, e esse epílogo segue meio com bom humor. E me fez questionar uma coisa aqui que eu acho que ficou uma coisa no ar. É que aqui, em nenhum momento, Simplício aponta a luneta pro Reis e nem pro Armênio. Nenhum dos dois. E então, assim, eu fiquei pensando, ué, será que eles são boas pessoas ou só... Por que o Simplício em nenhum momento quis apontar para eles? E a gente não fica, sabendo se eles foram realmente amigos dele reais ou se também foi porque ficaram sabendo da história do dinheiro. Enfim, né? Porque tem um epílogo aqui e eu fiquei pensando muito nisso, porque óbvio que depois, com a história tudo que acontece, né? Quando ele tá com a segunda luneta, ele vê a bondade, que ele vê só o bom ao extremo, e ele vira o próprio Silvio Santos. E então todo mundo fica sabendo que ele tem dinheiro, né? Então no epílogo eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de qual que era essa coisa do Reis e do Armênio com eles, se eles foram reais e leais a eles mesmos. Se no final da história, no final, aqui na conclusão, eles acharam que a coisa estava indo demais e que eles ficaram ali por ser leais e reais ou porque tinha interesse. Porque os dois são os únicos personagens dessa história que o Simplício não usou o Rita. E eu me dei conta disso agora comentando a resenha. É verdade. Não use. A história, assim, pode ir assim. Todo o da narrativa, a construção pode acabar irritando alguns leitores. Porque, assim, a gente sabe que aqui a maioria prefere finais fechadinhos, explicadinhos. E aqui não é bem assim. Aqui é sobre a jornada do Simplício. Sobre ele criar uma personalidade se própria, um pouco da asa do irmão dele. Da família, ter personagem própria, opinião própria. E as visões incoerentes que ele tinha antes de receber as lunetas, né? Porque ele era muito, sabe, o extremo. E tanto que as duas acabam, se ele enxergar mais, ele vê os extremos dos dois lados. E é sobre isso, é sobre ele aprender. Se você ficar esperando outra coisa, é óbvio que vai se decepcionar. Não tem romance. É só sobre o Simplício e acabou. Sobre, sabe, a personalidade dele, crescer, ter maturidade para algumas coisas, saber lidar com ele mesmo. E, assim, na minha opinião, eu acho que a luneta assim, mais verdadeira era realmente a primeira, a do extremo dos defeitos e do mal. É uma coisa ruim, não me dizer, mas como eu falei, eu preferia, né? Que alguém ficasse com medo de mim do que me fazer de trouxa, pegar meu dinheiro, minhas coisas. E eu acho que o Simplício não soube aproveitar E se ele tivesse aproveitado a oportunidade da primeira luneta, teria dado tudo certo. Mas ele quebrou as regras. E devia seguir as regras nos 3 minutos ali, teria dado tudo certo. Não que isso signifique alguma coisa. Enfim, gente, esse foi o primeiro clássico que eu fiz um vídeo no canal. E não fiquei tão nervosa assim. Eu achei que ia ficar nervosa, nem nada. Você já leu alguma obra do Joaquim Manuel de Macedo? Você sabia que ele foi professor dos filhos da princesa Isabel? Pois é, será que leu-se para eles? Com todas as críticas que tem nas entrelinhas aqui sobre as crianças, né? Me conta se você já leu outras obras do autor, e se você indica, se você já trabalhou com seus alunos. Vou ficar muito feliz em saber. E siga meu conselho, tá? Se você tem aí na faixa dos 29, mais para 30 anos aí, vai reler sim os clássicos que você viu na escola. Você vai ver como é que sua mente vai receber de uma forma muito gostosa, como você vai compreender. Você viu aqui, ó,
Vídeo limite 4 minutos, mas isso aqui vai ser editado, óbvio. É isso, pessoal. Bebam água. Eu espero trazer mais fácil pra vocês. Que clássico nacional você quer ver em vídeo aqui? Me conta.